Olá, meu irmão, minha irmã. Vamos dar continuidade ao nosso curso Em Busca da Intimidade, agora com esse novo cenário. Esse aqui é o ambiente do Memorial do Padre João Dias, que foi inaugurado na última sexta-feira, dia 1º, né? 1º de outubro, dia de Santa Teresinha. Então, faremos algumas aulas aqui neste ambiente, para nos lembrarmos, né, de Padre João, ele que tão bem fez a nossa comunidade. Vamos iniciar então uma oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Colocai-vos, ó Virgem fiel, como selo sobre o meu coração, para que em vós e por vós seja eu achado fiel a Deus. Maria de Nazaré, rogai por nós. Nós vamos dar continuidade então ao curso Em Busca da Intimidade, lembrando que a gente usa como texto base esse livro As Três Idades da Vida Interior, do Padre Reginaldo Garrigou-Lagrange. Esse é o tomo 1. Nós estamos na segunda parte, no capítulo 3. E o tema é a mortificação segundo São Paulo e as razões da sua necessidade. Então, em primeiro lugar, o Padre Garrigou-Lagrange ele cita na Palavra de Deus, onde São Paulo fala sobre a necessidade da mortificação. Está em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 27. Ele diz: eu trato duramente ou eu castigo o meu corpo e o mantenho em servidão, de medo que depois de ter pregado aos outros, seja eu mesmo reprovado. E depois ele diz em Gálatas 5:24, aqueles que são de Jesus Cristo crucificam a carne com as suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, caminhemos também pelo Espírito. E aí então ele diz que aqui está, né, a fundamentação da necessidade da mortificação. Porém, ele divide essa necessidade em 4 partes fundamentais. Ele vai dizer que a mortificação de tudo o que existe em nós de desregrado é necessária. Em primeiro lugar, por causa das consequências do pecado original. Então, a primeira razão da necessidade de nos mortificarmos é devido às consequências do pecado original. Em segundo lugar, pela consequência dos nossos pecados pessoais. Então, os pecados que nós cometemos pessoalmente. Em terceiro lugar, por causa da elevação infinita de nosso fim sobrenatural. Ou seja, é necessária a mortificação porque nós precisamos ir nos desapegando dos prazeres desse mundo para nos elevarmos à presença de Deus. Então, faz parte da dinâmica, podemos dizer assim, do desapego, do desapegar-se das coisas desse mundo. E em quarto lugar, porque é preciso imitar e seguir o nosso Senhor crucificado. Até por isso que, principalmente na Igreja Católica, nós sempre trazemos como símbolo do amor maior, como símbolo da nossa fé, o Cristo crucificado. Não simplesmente a cruz vazia, como muitos irmãos evangélicos protestantes fazem, né? Seguem sobre a ideia de que Cristo está ressuscitado, portanto a cruz está vazia. Não imitam, não veneram o Cristo crucificado, né? E para nós católicos não há nada de mais necessário. O Cristo crucificado é para nós o sinal da nossa salvação, né? E não só isso, mas aquele pelo qual nós devemos imitar. Disse certa vez um padre bem zeloso numa celebração por esse tempo, ele disse que embaixo de toda a cruz deveria estar escrito, né? É assim que se ama. Então o amor está muito ligado ao sacrifício. O amor está muito ligado a esta oferta de doar-se, não doar algo que se tem. A gente acha que caridade é basicamente isso, né? Doar algo que se tem. Mas é muito mais. A caridade perfeita é doar quem se é doar-se, ao dom de si mesmo. Então, isso obviamente exige sacrifício, né? Porque a nossa inclinação natural é para nos realizar, é para nos satisfazer. Inclusive, São Tomás de Aquino tem uma famosa frase que ele diz que o amor desordenado de si mesmo é a causa de todo o pecado. Então, aquele termo chamado filáusia. A filáusia, que é este amor desordenado de si mesmo, que é a raiz de todo o pecado, dá origem a todo o pecado. Portanto, devemos lutar, em primeiro lugar,
contra este amor desordenado de nós mesmos. E aqui há quatro pontos fundamentais. Por que lutar contra o nosso amor desordenado de nós mesmos através da mortificação? Em primeiro lugar, retomando, porque existe uma herança do pecado original em nós. Em segundo lugar, por causa dos nossos pecados pessoais. Em terceiro lugar, porque, voltando aqui, nossa elevação para o céu, né? Por causa da nossa elevação infinita ao nosso fim sobrenatural. Em quarto lugar, para imitar a Cristo crucificado. Então, ele aqui cita, né, Padre Garrigou Lagrange, sobre as consequências do pecado original. Ele vai fazer aquele paralelo que São Paulo mesmo faz sobre Adão, né? Vou pegar aqui. Ele diz, né, sobre o homem velho, na verdade, ele diz: não somente é preciso moderar e regular o homem velho, mas é preciso mortificá-lo ou fazê-lo morrer. Do contrário, não chegaremos a conquistar o domínio sobre as nossas paixões e permaneceremos mais ou menos escravos delas. Isso será uma oposição, luta perpétua entre a natureza e a graça. Se as almas não mortificadas não se apercebem desta luta, é porque a graça vive bem pouco nelas. A natureza egoísta aí conserva sua livre atividade com algumas virtudes de temperamento, de felizes inclinações naturais que são tomadas por verdadeiras virtudes. Ou seja, às vezes nós, quando não nos mortificamos, achamos que a mortificação não é necessária, o esforço não é necessário, né? Nós podemos simplesmente satisfazer os nossos prazeres e isso não nos atrapalhará na nossa busca pela santidade. Mas isso é um engano. Achamos-nos virtuosos sem a mortificação, mas as virtudes que adquirimos são muito rasas, né? As virtudes elevadas, elas necessitam da mortificação, né? Muito bem. Então esse é o primeiro ponto, a necessidade da mortificação devido às consequências do pecado original. Mas e os pecados pessoais? Nós precisamos, então, viver a mortificação como forma de reparação dos nossos pecados pessoais. Ele diz: o segundo motivo que torna necessária a mortificação encontra-se nas consequências dos nossos pecados pessoais. São Paulo insiste na Epístola aos Gálatas, observando sobretudo as consequências das faltas contrárias à caridade. Ele diz: tornai-vos pela caridade servidores uns dos outros, pois toda a lei está contida numa só palavra: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas se vos mordeis e vos devorais uns aos outros, cuidai por não sejais destruídos uns pelos outros. Assim eu vos digo: caminhai segundo o Espírito, isto é, o Espírito do homem novo, iluminado e fortalecido pelo Espírito Santo. E não obedeceis aos desejos da carne. E ele vai listando aqui quais são as obras da carne: impureza, libertinagem, etc., né? E os frutos do Espírito: a paciência, a mansidão, a bondade, etc. Aqueles que pertencem a Jesus Cristo crucificam a carne com suas paixões e os seus desejos. Ou seja, aqui é uma palavra fundamental. São Paulo está nos instruindo, nos orientando à mortificação. Aqueles que pertencem a Jesus crucificam a sua carne, né? As suas inclinações naturais. Então, de fato, é claro que a mortificação se impõe a nós diante das consequências de nossos pecados pessoais. O pecado atual, renovado, gera a má disposição habitual, que quando grave se chama de vício, ou pelo menos de defeito. Então nós temos os vícios, os pecados que se opõem às virtudes, ou pelo menos os defeitos, né? Defeitos que não são necessariamente pecados, mas que são desordens, pequenas desordens que ainda trazemos em nós, né? Esses defeitos são maneiras habituais de ver, julgar, querer, de agir, que acabam por constituir em uma mentalidade defeituosa, um espírito que não é o de Deus, e eles se traduzem às vezes em nosso exterior, de tal modo que se pode dizer que cada um por volta de 30 ou 40 anos é responsável por sua própria fisionomia, segundo ela expressa o orgulho, a autossuficiência, a presunção, o despeito, o desencanto. Esses defeitos tornam-se traços de caráter e pouco a pouco a imagem de Deus se apaga em nós.
Ou seja, à medida que nós não vamos tratando esta nossa realidade dos defeitos, isso vai formando o nosso caráter e a nossa personalidade. Então são comportamentos desordenados que formam quem nós somos. E isso nos afasta do nosso propósito, que é ser imagem de Deus, mais semelhança de Deus. Então, quando nos confessamos de nossas faltas com suficiente contrição ou atrição, a absolvição apaga o pecado, mas ela deixa certas disposições chamadas de restos do pecado, né? Que estão como que impressas em nós, como uma ruga em nossas faculdades, em nosso caráter e temperamento. Assim, o braseiro da concupiscência permanece após o batismo. É certo, por exemplo, que aquele que deixou levar o vício do alcoolismo e disso se acusa com a suficiente atrição, mesmo que receba o perdão, a graça santificante e a virtude infusa da temperança, conserva uma inclinação para esse vício e não foge das ocasiões, irá recair. Ou seja, ele pode ter sido perdoado os seus pecados, mas se ele não tratar os seus defeitos, estas desordens, ele irá recair novamente. Não basta então apenas moderar a infeliz inclinação, é preciso mortificá-la, fazê-la morrer para libertar de um entrave tanto para a natureza quanto para a graça. Basicamente é como que você cortar a árvore, mas não arrancar a raiz. Vai nascer de novo, uma hora ou outra virá novamente, né? Estamos aqui bem do lado de uma árvore, de um saputi. A gente podou, me lembro bem que a gente podou esta árvore, assim, ficou só o tronco, né? Eu tenho 1 ano e ela está toda florida de novo. Então, se nós não, de fato, arrancarmos a raiz dos nossos pecados, aquilo que nós chamamos também de defeito dominante, nossos padres chamam de defeito dominante, nós não vamos conseguir vencer estas inclinações, que precisam passar também pelo processo de mortificação. Muito bem, então este é o segundo ponto. E a terceira justificativa, a terceira necessidade da mortificação está na elevação infinita de nosso fim sobrenatural, que exige a mortificação ou a abnegação especial. Diz assim: já vimos que o nosso Senhor, no Sermão da Montanha, exige a mortificação dos menores movimentos interiores, desregrados de cólera e sensualidade, de orgulho, porque devemos dizer e ser perfeitos como o Pai Celestial é perfeito. Pois nós recebemos uma participação de sua vida íntima e porque somos chamados a vê-lo imediatamente como ele se vê e amá-lo como ele se ama. Já que somos chamados a um fim sobrenatural cuja elevação é infinita, porque é o próprio Deus em sua vida íntima, não basta viver segundo a reta razão, subordinando-lhe às paixões. É preciso agir sempre, não apenas como seres racionais, mas como filhos de Deus, pela razão subordinada à fé. De tal maneira que a caridade sobrenatural inspire todos os nossos atos. Isso nos obriga ao desapego em relação a tudo o que é somente da terra ou puramente natural, em relação a tudo o que não poderia ser um meio para ir a Deus e conduzir as almas a Ele. Nesse sentido, devemos combater a pressa natural sob as diversas formas que absorveriam nossa atividade em detrimento à vida da graça. É o que nos diz São Paulo em virtude desse princípio. Se vós ressuscitais pelo batismo com Cristo, buscais coisas do alto, onde Cristo vive sentado à direita de Deus. Afeiçoai-vos às coisas do alto e não da terra. Pois estáis mortos, a vossa vida está escondida em Deus com Cristo. Assim mortificai os vossos membros, os do homem terreno, todo o mau desejo, a cupidez, a cólera, a animosidade. Igualmente ele escreve aos Efésios: por Cristo nós temos acesso junto ao Pai em um só e mesmo Espírito. Assim vós sois mais estrangeiros, nem hóspedes de passagem, mas sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, para formar um templo santo no Senhor, para seres pelo Espírito Santo morada onde Deus habita. Doravante, mesmo se não se deixe de lado a prática efetiva dos conselhos evangélicos de pobreza, castidade e obediência, é preciso ter o espírito dos conselhos, isto é, o espírito de desapego. O tempo é curto para a viagem para a eternidade. É preciso, pois, que todos aqueles que têm mulher sejam como se não tivessem, aqueles que choram como se não chorassem, os que se alegram como se não se alegrassem, os que se comprazem como se não possuíssem, e os que usam desse mundo como
se não usassem, pois a figura desse mundo passa. Ou seja, a mortificação devido à nossa elevação infinita, a graça sobrenatural, ela diz respeito a como vivemos a vida, a como levamos a nossa vida. Né? Se levamos esta vida como quem goza de todos os prazeres e alegrias aqui, nós perdemos a noção de que o nosso lugar não é aqui. Como diz São Paulo, né? Buscai as coisas do alto e não as coisas aqui da terra. Então, quando nós nos vemos buscando como meta, como objetivo de vida, os prazeres desse mundo, seja o dinheiro, a fama, os relacionamentos, quando essa se torna uma meta maior do que o reino dos céus para nós, então nós estamos nos perdendo dentro daquilo que é a nossa finalidade maior. Então, devemos mortificar as nossas metas, nossos desejos desse mundo. E ele conclui dizendo, não se deve procurar instalar-se nele. Se quer verdadeiramente caminhar para Deus e se quer aproveitar o tempo para ir para a eternidade, a elevação infinita de nosso fim sobrenatural exige uma abnegação especial em relação ao que é simplesmente humano, mesmo legítimo, pois nós poderíamos absorver-nos disso em detrimento da vida da graça. Olha que interessante. Às vezes é uma coisa boa, às vezes é um passeio, né? Às vezes é uma viagem, mas quando eu mortifico isso, quando eu digo, não, Senhor, por amor a Ti, eu não farei, eu não irei, né? Prefiro utilizar deste bem de uma outra maneira. Eu estou dizendo, eu prefiro o céu, né? Aqui nós nos lembramos de São Filipe Neri, eu prefiro o paraíso. O que haveria de errado em ser cardeal da igreja? Não é verdade? O que haveria de errado para São Filipe Neri, que pelo próprio Papa foi chamado a ser cardeal, né? E ele recusa. Alguns se dizem que ele recusou mais de uma vez esse chamado. Mas foi uma desobediência? Não, mas ali uma mortificação. Ele diz, eu prefiro o paraíso, ou seja, eu não quero as coisas, os títulos desse mundo, eu quero o céu. É essa mortificação que tem a ver com essa terceira necessidade. Então esse é verdadeiro particularmente para os apóstolos. No serviço das armas, ninguém se embaraça com os afazeres da vida se ele quer agradar a quem o alistou. Igualmente, o soldado de Cristo deve evitar embaraçar-se com as coisas do mundo, deve usar dele como se não usasse. Olha que interessante a comparação, né, com os soldados. De outro modo, se ele se tornaria como um símbolo que ressoa e perderia o Espírito de Cristo, seria como um sal desvirtuado, que não serve para nada, a não ser para ser lançado fora e calcado pelos pés dos homens. Nada mais certo, diante de tudo, o que permanece terrestre. O cristão deve ter um desapego, uma especial abnegação exigida pela elevação infinita do fim eterno para o qual ele deve caminhar. Caminhar cada dia com passadas mais rápidas, pois quanto mais nos aproximamos de Deus, tanto mais somos atraídos por Ele. Então, olha que bonito. Aqui está a necessidade fundamental de buscarmos a mortificação para alcançarmos mais rapidamente a graça sobrenatural, a vida em Deus. E o quarto e último motivo, a necessidade, é a necessidade de imitar a Cristo crucificado. Então, é preciso se mortificar por causa do pecado original, é preciso se mortificar por causa das consequências dos nossos pecados pessoais, é preciso se mortificar devido à nossa vocação, ao nosso chamado pela elevação ao céu, nosso chamado à santidade, e também para imitarmos a Cristo crucificado. Este foi o caminho que ele escolheu. O caminho da mortificação, o caminho da morte, o caminho do sofrimento. Devemos imitá-lo. O quarto motivo pelo qual a mortificação ou a abnegação se impõe a nós é a necessidade de imitar a Cristo crucificado. Ele mesmo nos disse, se alguém quer ser meu discípulo, carregue a sua cruz todos os dias. São Paulo acrescenta, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros, e herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, desde que soframos com Ele para sermos glorificados com Ele. Pois eu avalio que os sofrimentos no tempo presente não têm proporção com a glória futura que será manifestada em nós, de São Paulo. É claro que esse espírito de desapego se impõe tanto mais na medida em que somos chamados a uma vida interior mais elevada, mais fecunda e mais irradiante, onde devemos seguir mais de perto os exemplos de Jesus Cristo,
que veio não como filósofo ou sociólogo, mas como Salvador, e que por amor quis morrer na cruz para nos resgatar. Ele não veio fazer uma obra humana e de filantropia, mas uma obra divina de caridade, até o sacrifício completo, que é a grande prova de amor. Certamente é disso que São Paulo quer dizer. O apóstolo dos gentios viveu profundamente o que ele ensina, e isso se permite escrever em 2 Coríntios capítulo 4, versículos 7 a 10, ele diz: nós trazemos esse tesouro, a luz de vida do Evangelho, em vaso de barro, a fim de que transpareça nesse poder soberano do Evangelho que vem de Deus e não de nós. Somos oprimidos de todas as maneiras, mas não esmagados. No sofrimento, mas não no desespero. Perseguidos, mas não abandonados. Humilhados, mas não perdidos. Trazendo sempre conosco o nosso corpo a morte de Jesus, a fim de que a vida de Jesus seja também manifestada em nosso corpo. Assim a morte age em nós e a vida em vós. Em seu comentário sobre essa epístola, São Tomás diz: se os apóstolos fossem ricos, poderosos, nobres segundo a carne, tudo o que eles fizessem seria atribuído a eles mesmos e não a Deus. Olha que interessante. Às vezes é bonita essa dinâmica de Deus. Eu vejo, por exemplo, nós temos um colégio. Se nós fôssemos extremamente inteligentes, se fôssemos pessoas extremamente capazes, esse colégio, as pessoas olhariam e diriam, por mérito deles. Eles estudaram, eles se esforçaram. Mas olhando para nós olhamos para nós e pensamos: meu Deus, somos extremamente limitados. Nós não temos nem experiência, mas é aí que está a graça de Deus. Onde está a nossa fraqueza é onde manifesta a força de Deus. É exatamente isso que está dizendo aqui o apóstolo. Mas como são pobres e desprezados, aquilo que há de sublime em seu ministério é atribuído a Deus. É por isso que o Senhor quer que eles sejam expostos a tribulações e ao desprezo. E como eles têm confiança em Deus e esperam em Jesus Cristo, não são esmagados. Eles suportam pacientemente a aprovação e os perigos da morte para chegarem assim como Salvador à vida gloriosa. São Paulo diz ainda: parece que Deus nos tenha feito parecer a nós, os apóstolos, como os últimos homens. Malditos, abençoamos, perseguidos, suportamos, caluniados, suplicamos. Até o presente nós somos como um lixo do mundo, a escória dos homens, de São Paulo. Isso que São Paulo diz aqui foi a vida dos apóstolos desde o dia de Pentecostes até o martírio deles. É assim que nós lemos os Atos dos Apóstolos. Depois de serem surrados com varas, saíram do sinédrio, alegres por terem sido considerados dignos de sofrer opróbrios pelo nome de Jesus. Verdadeiramente eles carregam sua cruz e assim foram marcados com a estirpe de Cristo para configurarem a obra da redenção pelo mesmo meio que o próprio Salvador. Esse espírito de desapego pela imitação de Jesus crucificado foi dos mais tocantes durante os 3 séculos de perseguição que seguiram a fundação da Igreja. Basta recordar as cartas de Santo Inácio de Antioquia e as atas dos mártires. Esse mesmo espírito de abnegação e de configuração a Cristo se encontra em todos os santos, antigos e modernos, em São Bento e São Bernardo, em São Domingos e São Francisco, em Santa Teresa e São João da Cruz. Mais perto de nós, São Benedito, José Labre, São Cura d'Ars, e dos últimos santos canonizados no tempo do padre Guerreiro Lagrande, São João Bosco e São José Cotolengo. Esse espírito de desprendimento e abnegação é a condição para uma grande união a Deus, de onde a vida sobrenatural transborda de maneira sempre nova, às vezes prodigiosa, para o bem eterno das almas. É isso que nos mostra a vida de todos os santos, sem exceção, e a cada dia nós deveríamos alimentar-nos dos exemplos desses grandes servidores de Deus. O mundo tem necessidade não tanto de filósofos e sociólogos, olha que bonito isso, mas de santos que ainda sejam a imagem viva do Senhor entre nós. Essa é a maior necessidade, meus irmãos, necessidade de santos. Tais são manifestamente as razões da necessidade da mortificação ou da abnegação, segundo São Paulo. Vamos lá, retomando, ele aqui faz um resumo. Primeiro, as consequências do pecado original que nos inclinam para o mal, as consequências dos nossos pecados pessoais, a elevação infinita de nosso fim sobrenatural e a necessidade de imitar a Jesus crucificado. São estes precisamente os 4 motivos desprezados pelo naturalismo prático que reapareceu há alguns anos
no americanismo ou no modernismo. Esses 4 motivos da mortificação podem ser reduzidos a 2. Olha só que interessante. Como então viver o espírito de mortificação? Em primeiro lugar, o ódio ao pecado. E em segundo, o amor a Deus e ao nosso Senhor Jesus Cristo. Tal é o espírito de santo realismo, no fundo de otimismo cristão, que deve inspirar a mortificação exterior e interior, de que ainda precisamos falar com mais detalhes, diz Garrigou-Lagrange. A verdadeira resposta ao naturalismo prático é a do amor a Jesus crucificado, que leva a assemelhar-se a Ele e a salvar as almas com Ele pelos mesmos meios. Assim compreendida a mortificação ou abnegação, longe de destruir a natureza, libera, restaura, cura, ela nos leva a entender no sentido profundo da máxima: servir a Deus é reinar. É reinar sobre nossas paixões, sobre o nosso espírito do mundo, sobre os falsos princípios e seus exemplos sobre o demônio e a perversidade. É reinar com Deus ao participar cada vez mais de sua vida íntima. Em virtude dessa grande lei, se a vida não desce, ela sobe. O homem não pode viver sem amor, e se ele renuncia a todo amor inferior que conduz à morte, abre sempre mais sua alma ao amor de Deus e das almas de Deus. É o que diz o Salvador: se alguém tem sede, venha a mim e beba, e rios de água viva correrão do seu peito, para o bem eterno das almas. Muito bem, meus irmãos, eu preferi nesse capítulo ler porque de fato estava muito claro aquilo que o padre Garrigou-Lagrange quis nos passar, e era um capítulo pequeno também, e aqui é melhor que o próprio padre nos instrua, né, e nos ensine a prática da mortificação e da abnegação. Espero que tenha ficado claro para vocês, né, essas 4 justificativas, necessidades da mortificação, e mais para frente falaremos um pouco mais sobre essa realidade. Amém? Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.